Olá, me chamo Rafael, tenho 17 anos, e com 8 anos de idade fui arrebatado ao céu. Assim que eu passei a orar pedindo a Deus que me desse entendimento, comecei a entender o livro de Apocalipse melhor, mas ainda que eu tivesse entendido um pouco do livro, aos meus olhos ainda não era o suficiente. Senti em meu coração que precisava buscar a Deus, para ser arrebatado assim como João foi na ilha chamada Patmos. Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Apocalipse 1:9. E logo comecei a orar mais, e passei alguns meses orando para ser arrebatado. Quando eu era criança eu tinha muita fé, e até hoje tenho. Todos nós sabemos que as crianças são puras até uma certa idade. Numa determinada noite estava me sentindo cansado, e logo fui me deitar. Sentia meu corpo pesado e acabei dormindo em meu quarto. Comecei a sonhar e via um anjo atravessar a parede do meu quarto, e este anjo era semelhante ao sol, e tinha vestes brancas que cobriam todo o seu corpo. Ele tocou em meu ombro direito e puxou a minha alma do meu corpo, e quando vi, já estava ao lado do anjo e estava com medo. Vi meu corpo em cima da cama. Logo o anjo me disse: "Vamos embora daqui. Segura minha mão. Se você soltar pode se machucar, pois iremos numa velocidade extremamente rápida", disse o anjo. E atravessando as paredes e o teto da minha casa, fomos subindo em uma grande velocidade. Pude ver a terra redonda e azul, as estrelas e o universo. Chegando em uma determinada altura do universo, o anjo apontou o seu dedo para um lugar no universo e falou: "Olhe para lá, está vendo aqueles tronos? Estes são os tronos dos príncipes do ar", disse o anjo. Observação: são demônios responsáveis pelos desobedientes da palavra de Deus, assim como a Bíblia diz: "E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o princípio das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência." Efésios 2:1 e 2. Nós, eu e o anjo, subimos numa velocidade mais alta do que a velocidade da luz. A luz viaja a 299.792.458 km por segundo. Nós ultrapassamos a essa velocidade, e alcançamos uma velocidade incalculável. Ultrapassamos todo o universo. Chegamos em um lugar totalmente branco com umas nuvens como se fosse um chão. Materializou-se em nossa frente uma pequena nuvem em formato de porta, e a porta era pequena e estreita. A porta se abriu, e dela saiu um anjo, e esse anjo começou a falar com o anjo que me guiava, e logo o anjo que saiu da porta virou o rosto em minha direção e disse: "Sou guarda desta porta. Sem passar por esta porta estreita e pequena ninguém tem acesso ao portão do céu, e esta porta que dá acesso ao terceiro céu, só passa por ela quem tem o nome escrito no livro da vida. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão." Lucas 13:24. E ali eu fui informado de que iria ir ao trono do Pai falar pessoalmente cara a cara com o Altíssimo. Fiquei com medo, mas logo o anjo me tomou pela mão e entramos pela porta estreita. Assim que entramos pela porta eu vi um lugar incrível. É inestimável e inexplicável a beleza daquele lugar. Lá tudo tinha vida. Era tão calmo, tinha tanta paz. Paz essa que não encontramos na terra. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Mateus 10:34. E chegamos próximos a um grande portão, e este portão não é igual aos da terra, pois daquele portão dava para ver o paraíso, e era como um portão gradeado, era meio quadrado e meio circular. Na terra nenhum portão foi fabricado como aquele, e naquele portão bonito havia 2 anjos vestidos de túnicas branquíssimas, cintos de ouro, sandálias e uma bainha com uma espada dentro pendurada em suas cinturas, e tinham nos ombros umas condecorações como se fossem medalhas do exército. Eles eram guardas daquele portão, e não deixavam ninguém que não tivesse autorização passar por ele. O anjo guardião do lado esquerdo do portão disse ao anjo que me guiava: "O que esse filho de homem faz aqui?" Disse o anjo guardião do portão que fica no lado esquerdo, e furioso sacou a sua espada da bainha. A sua espada era de fogo. Quem encostasse somente na ponta dela simplesmente explodiria. Eu me tremia de medo, quase desmaiando. E quando eu iria me esconder atrás do anjo que me guiava, uma grande voz de dentro do paraíso falou: "Deixa ele entrar." E com esta ordem de Deus, o anjo guardou a sua espada de fogo na bainha. Antes que você pergunte, a bainha não pegou fogo e nem mudou de cor. Ficou intacta. E o guarda da esquerda disse ao da direita: "Abre o portão e deixa eles entrarem." Assim ordenou o anjo da esquerda ao da direita abrir-me o portão.
Assim me foi aberto, e eu entrei com o anjo. Entrei primeiro, e o anjo ia atrás de mim. Andamos por um pedacinho daquele jardim. Era lindo, tudo era muito vivo. E depois de andar um pedacinho bem pequeno, vi um palácio muito bonito. Mas na verdade não era um palácio, e sim a sala do trono do Deus Todo-Poderoso. Ainda estávamos no jardim, quando um outro anjo me pegou pela gola da minha blusa e me levou voando até a sala do trono de Deus. E quando cheguei lá diante do trono de Deus, o anjo me largou do alto. Caí no chão, mas não senti nenhuma dor. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21:4. E o anjo me deixando lá, logo em seguida veio outro anjo, me cobriu com uma das asas e com a outra cobriu seu rosto. Me disse o anjo: não olhe para o rosto do Pai, senão você irá se machucar. Eu disse comigo mesmo: verei o rosto do Pai. Olhei para o seu rosto e a sua glória quase me cegou, machucou os meus olhos. Mas Deus foi misericordioso e não me deixou cego. O anjo se retirou da sala do trono, e o Pai diminuiu a luz de sua glória, e eu pude ver suas vestes. Ele vestia uma túnica branquíssima, no fim das mangas tinha um bordado de ouro, e na cintura tinha um cinto de ouro. Em seus pés tinham sandálias como de couro, pareciam um pouco antigas. Deus é humilde mesmo sendo altíssimo. Mesmo sendo todo-poderoso, Deus é humilde. Quando estive diante do Pai, pareceu-me que eu estava nu. Sim, nu. Me senti tão pecador que não podia ficar de pé. Estava ajoelhado diante de Deus. Deus me chamou para bem perto do trono. Deus me deixou surdo e não pude ouvir o que nós conversávamos, mas estávamos conversando. Minha audição foi restabelecida. Estava ainda diante do Pai quando ele me disse: te trouxe até aqui não para te mostrar o céu, e sim para te dar o teu chamado. Mas pela minha infinita bondade, também te mostrarei algumas partes do que está preparado para os santos desde a fundação do mundo. Eu poderia ter usado um dos meus profetas na terra para te dar as instruções do teu chamado, mas você seria incrédulo, por isso te trouxe até aqui. Um anjo me levou da sala do trono de Deus e começamos a caminhar por um jardim maravilhoso. E ali tinha umas plantas muito lindas de novas espécies que não existem na terra. E eu disse ao anjo: posso levar uma flor dessa para mim, mesmo que seja uma só pétala dessa flor? E o anjo me disse: está louco, Rafael, estás enlouquecido. Eu sou responsável por este jardim. Este jardim representa todas as crianças abortadas que morreram, e estão hoje no paraíso. Se eu te der uma só flor, eu terei que prestar contas com o Pai, e ele me castigará. O anjo também me disse: todas as mães que abortam crianças são homicidas, e este jardim é uma testemunha contra elas. E fui levado por Deus a um lugar alto como se fosse uma ponte, e vi uma cidade que brilhava mais do que o sol, e era semelhante ao espelho quando reflete a luz. A cidade era quadrada, tinha portas, e cada porta era feita de uma pedra preciosa, e suas portas não se fecham pois não há noite. Ela era toda feita de ouro, e era polida como um espelho. E eu disse a Deus: posso entrar nela? Ele disse: tu não entrarás, somente verás de longe a glória dela. E eu por teimosia tentei passar para entrar na cidade, mas uma parede invisível me bloqueava a passagem, e eu forcei e não passava. Deus me disse: pode ficar aí eternamente tentando passar que eu não vou te impedir. Demos muitas risadas. Ele me disse: volta até aqui. Tive uma visão quando arrebatado, e nesta visão, eu via um anjo pegando um projeto de construção da mão de Deus. Este era o anjo-chefe dos construtores da cidade, e o projeto era da Nova Jerusalém que descerá do céu no reino milenar de Cristo. Vi anjos com carrinhos de mão, vi anjos colocando tijolos de ouro, tijolos estes que eram diferentes dos tijolos aqui da terra. Eles eram como cubos, um pouco arredondados nas bordas e eram extremamente pesados. Vi quando o último tijolo foi posto por um anjo. Esta é a cidade que João escreveu, e não somente João, mas também os profetas. Deus me disse: se eu te desse um desses tijolos e tu o levasse à terra, não haveria dinheiro que o comprasse, pois apenas um tijolo deste vale muito mais do que todas as riquezas terrenais. Quando Deus me chamou de volta ao seu trono, havia na sala um anjo deitado de bruços na sala do trono, e ele estava lendo as páginas do livro da vida. Ele dava risadas empolgantes por ver o nome das pessoas que ali estavam escritos e mexia as pernas. Ele com a ponta do dedo indicador escrevia os nomes, e com uma passada de mão apagava os nomes. Deus falou: vê este anjo, ele trabalha com o livro da vida. Aqui cada um tem sua profissão. Este anjo que trabalha com o livro da vida, trabalha em turnos em determinado horário. Ele troca de turno com outro anjo.
Aqui se encerrou esta fala de Deus. Irmãos e irmãs, muitos se enganam achando que o reino dos céus é somente descanso e boa vida. Sim, é descanso e vida boa, mas também cada um terá sua profissão, e trabalhará para o Altíssimo. Haverá inúmeras profissões, pois o céu é de um tamanho colossal. Caberiam muito facilmente 8 bilhões de pessoas se todos se convertessem. Fui guiado por Deus até uma biblioteca nos céus, e lá eu vi muitos livros. Dentre eles tinha uma Bíblia. Tinham livros de todo tipo de ciência e conhecimentos. Era a melhor biblioteca que eu já vi na vida. A paz perfeita para ler os livros, embora ninguém tenha me permitido tocar nos livros e nem sequer mexer neles. Ninguém me disse isto que falarei, mas no céu haverá novos conhecimentos. Conhecimentos estes que nenhum ser humano pode aprender. O Pai me trouxe novamente ao seu trono, e ali eu vi alguns anjos de túnicas brancas com um cinto de ouro e tinham trombetas em suas mãos. Estes são os anjos que tocarão no dia do arrebatamento da Igreja de Cristo. Vi também o Cristo ressuscitado e glorificado em pé na frente dos anjos, pois estes estavam em fila. A porta do céu já estava aberta. Esta porta é a porta que Jesus Cristo retornará em breve para buscar um povo santo, puro, lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Uma dessas vezes que Deus me chamou ao seu trono. Muitas vezes ele me chamou, por isso não sei qual a ordem lógica de todo o livro. Desta vez que fui chamado ao seu trono, Deus estava contando as estrelas de todo o universo com o dedo indicador. Ele chamava as estrelas pelo nome que ele mesmo deu para elas. Eu fiquei impressionado, mas não falei nada. Só vi e ouvia ele contando as estrelas e chamando uma por uma diante do seu trono, até que Deus chamou o planeta Terra. Em seguida ele me chamou para bem perto do seu trono. Eu me aproximei, e ele disse: te mostrarei o que está acontecendo na Terra. E Deus girou o planeta Terra com o dedo indicador, parou em um continente e escolheu um país que parecia o Brasil. Escolheu um bairro e uma rua determinada. E Deus me mostrou jovens em uma balada. Alguns faziam sexo, consumiam drogas e bebidas, entre muitas outras práticas abomináveis que se faziam nos 4 cantos do planeta Terra. Apesar de eu não ter visto o rosto do Pai, eu vi as suas lágrimas caindo. Deus chorou. Assim que o Pai chorou, houve grande terremoto na terra. Ele cerrou o punho e bateu no braço do seu trono e bradou: chega! Os anjos que estavam olhando para ele fizeram uma face de espanto. Lembro de um anjo que se agarrou em uma coluna da sala do trono com os olhos arregalados. Todos os anjos do céu pararam e ficaram todos atônitos. No momento em que Deus bradou, houve um outro grande terremoto no reino dos céus e na terra. Vi a terra balançar como uma rede de dormir. A quantidade dos anjos era quase infinita, bilhões de anjos. Logo após Deus bradar e ter os terremotos na terra e o reino dos céus ter tremido, o Pai olhou para seu Filho Jesus Cristo e disse: vai, filho amado, buscar a minha igreja. Eu, Rafael, vi aqueles anjos com as trombetas de Deus anteriormente ditas. Todos eles estavam postos na direita e na esquerda de Cristo. Os anjos estavam atrás de Jesus. Jesus estava na porta do céu. Olhou para baixo, pensou em uma nuvem e ela se materializou. Cristo sentou em cima dessa nuvem. Olhou para trás e me fez um sinal com o dedo me chamando, e depois me disse: vem, assenta-te ao meu lado e vem ver o que acontecerá. Eu lhe respondi: Senhor, não sou digno, chama outro para ir ao teu lado. Chama Miguel ou o arcanjo Rafael. Novamente o Senhor Jesus me fez um sinal com a mão me chamando. Eu não pude resistir àquele amor e fui. Me assentei na nuvem e fomos com Cristo, os anjos com as trombetas e eu que era tão pequenino. As trombetas tocaram nos 4 cantos da terra. Eu vi o céu se enrolar como um tapete, e eu estava vendo os anjos de Deus subindo e descendo diante do Filho de Deus. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João 1:51. Eu, Rafael, vi as sepulturas sendo abertas, e a terra se rachando por causa da quantidade de crentes mortos que eram ressuscitados. Eles já eram ressuscitados com um corpo incorruptível. Todos os crentes de verdade que morreram sendo fiéis eram ressuscitados. Não importava o tipo de morte que havia ocorrido, e já eram glorificados quando ressuscitavam. E os crentes que estavam vivos eram transformados em um corpo incorruptível e revestidos de imortalidade, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de mortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. 1 Coríntios 15, 53-54. E todos os ressuscitados e os crentes vivos eram arrebatados,
Eles foram levados pelos anjos para o alto, pois ainda não tinham aprendido a voar, e todos estavam reunidos com Cristo nos ares. A volta de Cristo era rápida. Os ímpios não viram nada. Também eu não vi o desespero da terra. Acabei sendo levado de volta ao trono de Deus. Eu via 2 demônios que saíam da boca do anticristo e do falso profeta, e eles entravam nos presidentes dos países, e os convenciam a lutarem contra Cristo e os seus santos, que são os crentes glorificados, e os seus anjos. E ainda vi Satanás com uma túnica preta com capuz, parecia mais um casaco preto, e ele seduzia alguns dos presidentes mais importantes das principais potências do mundo, e seduzia também muitas pessoas comuns a se rebelarem ainda mais contra o Cristo, proclamando guerra contra o santo. E eles eram como a areia do mar, não se podia contar quantos rebeldes eram e quantos eram os exércitos contra Cristo. Ali eu vi o presidente Donald Trump. Atualmente ele é ex-presidente, pelo menos agora em 3 de janeiro de 2021, o líder supremo da Coreia do Norte Kim Jong-un, o presidente Emmanuel Macron, e o presidente da China Xi Jinping, todos reunidos com seus exércitos com tanques de guerra, soldados a cavalo, mísseis e tecnologias de guerras. Também vi uma nuvem de demônios e a terra já não era a mesma, não brilhava o sol, e só tinha preto e cinzas no céu terreno. E todos os exércitos cercaram Israel para destruir. Tive uma visão ainda arrebatado, e via um estábulo de cavalos brancos com asas no céu. Muitos anjos se preparando com armaduras, afiando espadas e pondo selas nos cavalos. Muita agitação no céu, pois era tempo de guerrear contra Gog e Magog. Eu, Rafael, vi o Cristo pisando no Monte das Oliveiras com toda a igreja e com um grande exército de anjos. E ele disse: nesta guerra não tereis que pelejar. E vi o líder da Coreia do Norte querendo apertar um botão de mísseis para tentar atingir a Cristo. Ele mirava os mísseis na direção de Cristo. Quando ele iria apertar o botão, Jesus fez a mão dele apodrecer, e ele apodrecia o corpo inteiro ainda vivo. Quando os soldados iriam invadir Israel, Cristo fez eles se confundirem, e uns matavam os outros soldados. Jesus fez os soldados a cavalo se apodrecerem. Até mesmo os cavalos morriam apodrecidos, e era uma grande confusão entre os exércitos e todos eles foram consumidos por si mesmos. Satanás e seus anjos caídos começaram uma peleja com os anjos de Cristo, e Cristo disse: deixe eles brincarem um pouco, não vou estragar a diversão deles. E a peleja foi pesada. Os anjos caídos feriram aos anjos de Cristo, e os anjos de Cristo derrotaram muitos demônios. E o Rafael estava no meio dessa peleja, mas não lutava, somente assistia. Vi anjos cansados pedindo reforços aos outros. Vi demônios muito fortes que feriam aos anjos menos poderosos. Depois de um tempo de peleja, Cristo disse: caia fogo do céu. E caiu fogo do céu, e uma certa bola de fogo caiu sobre Satanás e ele caiu dos ares. Caindo, ultrapassou o chão e foi direto para o inferno. E ele ficou preso por 1000 anos no inferno. Eu olhei para o alto, e vi o Pai assentado em seu alto e sublime trono. E ele levantou o dedo indicador e começou a baixá-lo. E quando abaixou seu dedo, a cidade santa começava a descer. E era algo lindo e incrível, pois a cidade descia da dimensão da eternidade para a dimensão da terra. Nesta época começara a restauração do planeta Terra, como era na época antes do pecado de Adão e Eva. A cidade santa desceu, e era quadrada de iguais medidas. As portas eram diferentes e com pedras preciosas, e nas portas tinham nomes, mas eu não os enxerguei. E o reinado de Cristo por 1000 anos foi estabelecido. Eu vi Satanás sendo solto para enganar as nações novamente, e ele as enganava e fazia com que uma grande multidão pensasse que poderia invadir a Nova Jerusalém que já havia descido do céu. E eles foram reunidos e arranjavam armas para tentarem invadir a cidade santa. Eu vi quando o Santo Filho Jesus fez cair fogo do céu, e consumiu toda a multidão de ímpios e derrotou também a Satanás. Mas Satanás ainda não tinha sido preso perpetuamente, e tinha liberdade para ainda seduzir alguns dentre os homens que ainda não tinham sido glorificados, pois nesta época, ainda haverá homens de carne e osso, e o pecado ainda não estava totalmente destruído do mundo. Eu, Rafael, vi quando Jesus Cristo se assentou em um grande trono branco. Ele estava em grande glória. Ele deu ordem a um anjo para que nenhum vento soprasse na terra. O anjo obedeceu, e segurou os 4 ventos dos 4 cantos da terra nas suas mãos, e não deixou que nenhum vento soprasse sobre a terra. Nenhuma árvore se mexia. Não havia nenhuma folha caindo de nenhuma árvore ou arbusto. Vi quando Jesus Cristo deu ordem ao sol para que se retirasse diante de sua presença. O sol respondeu: sim, Senhor, e se retirou da presença de Cristo. O sol não brilhava mais, pois tinha vergonha. Jesus deu a mesma ordem para a lua,
A lua deu a mesma resposta e se retirou para trás do sol. O Cordeiro Santo deu ordem para que os ímpios ressuscitassem e aparecessem diante do tribunal. E o pó se uniu ao pó, e formou ossos. Ossos se uniram e formaram tendões que foram revestidos novamente, e os ímpios ressuscitavam. O mar entregou todos os seus mortos e não havia nenhum tipo de ímpio morto que não fosse ressuscitado ali. Eu, Rafael, vi o inferno, e Jesus deu ordem para que eles fossem trazidos do Hades, que quer dizer inferno. E se abriu um portal na terra e todos que estavam no inferno foram postos em fila diante de Cristo. E havia uma fila de ímpios gigantesca que cruzava quase toda a terra. Também vi a noiva do Cordeiro, a igreja de Cristo ao redor do grande trono branco, e quase todos os anjos do céu ali presentes para verem o maior espetáculo de todos os séculos, o julgamento dos ímpios. E o Senhor tinha aberto livros, o livro da vida, o livro das obras, o livro da história da vida de cada pessoa e cada detalhe da vida dela escrita em livros, pois os anjos de Deus escrevem tudo o que nós fazemos e falamos, e levam em forma de relatório ao Pai todos os dias de nossas vidas. E ali foram julgadas muitas pessoas. Dentre elas, eu vi uma moça que era desobediente aos pais, mais precisamente a mãe dela. E esta moça era jovem e muito bonita. A mãe também era bonita ao extremo. E aconteceu que Deus mostrou numa grande tela todas as oportunidades que ela teve de mudar de vida e de ser uma crente fiel. Além de desobediente, ela se prostituía com o seu namorado. Ela preferia trocar a obediência à mãe pelo prazer da fornicação. E suas vestes indecentes também eram julgadas. Tudo no minucioso detalhe foi julgado. Não haverá mais misericórdia no juízo final. No fim do julgamento desta moça, Cristo deu ordem ao anjo, e um anjo a pegou e abriu-se um portal, e ela foi entregue a um demônio, e o demônio zombava. Vi também o julgamento de muitos, e como a ira de Cristo era grande ao ponto de deixar a face de Cristo avermelhada de tanto que os ímpios tentavam enganar. Tinha um anjo comigo, e este era loiro dos olhos azuis. Este me disse: olha este homem que será julgado. Eu lhe respondi: ele parece pobre. Deus terá misericórdia. O anjo logo me respondeu: tu pagarás sua língua. Eu vi quando Cristo chamou dizendo: Fernando, vem. E o tal Fernando foi. Ele estava vestido de calças com uma camisa de gola vermelha. Parecia ser um homem bem simples e pobre. Jesus pôs a vida dele no telão, e eu vi que ele era um homem muito rico. Um bilionário que ostentava e recusava ajudar as ONGs e organizações que pediam sua ajuda. Vinha sempre algumas irmãs pregar para ele, mas ele nunca deu crédito a elas e sempre as maltratou com palavras. Jesus mostrou a ele todas as provas de seus pecados, e ali não havia misericórdia. O homem insistia em tentar enganar a Jesus, falando que era homem caridoso e que fez muitas bondades enquanto era vivo. Jesus respondeu com o rosto totalmente irado: eu sou onisciente, sei de tudo, e você não foi caridoso. Queres me enganar? Já disse o que eu precisava. Lago de fogo. E um demônio saiu de um portal, e um anjo entregou o tal Fernando para o demônio. O demônio zombava dele dizendo: você é nosso agora. Vi o julgamento de um falecido pastor meu, não vi a sua sentença. Mas como ele estava em lágrimas, não pude deixar de perceber o desespero dele. Espero que eu tenha visto errado. Também vi outros detalhes que só convém falar pessoalmente. Espero que você tenha aprendido e refletido algo com essa experiência de arrebatamento. Espero pela graça de Cristo um dia poder contar ao Brasil toda essa experiência que me marcou por toda a vida. Que a graça de Cristo transforme pela verdade o seu entendimento e o seu coração, queridos irmãos. Que você possa um dia se lembrar deste testemunho na sua vida diária.